O que é a fase de um palestrante? Primeira questão é a fase de recém-nascido. Um recém-nascido, quando ele nasce, ele ainda está perdido, né? Ele ainda não vislumbrou muitas possibilidades. Então, é um momento mais de decisão nosso. É um momento em que nasce na nossa mente uma nova possibilidade. Nasce na nossa mente uma possibilidade. Será que isso é para mim? Será que dá certo? Deixa eu entender mais esse conceito. Por isso que eu coloquei aqui como sendo a fase do recém-nascido. E essa fase do recém-nascido é um momento de despertar. É o momento que você desperta para novas possibilidades, é o momento em que você decide, em que você toma a decisão, nossa, eu quero experimentar isso, eu quero seguir essa carreira. Como que geralmente acontece essa fase do recém-nascido? É uma fase que você está trabalhando, vivendo a sua vida normal, tal, e por algum motivo, ou porque você viu um palestrante que você admira muito e que você se inspirou na vida, na história dele, você falou, nossa, eu quero ser como ele, ou então foi porque você foi convidado para relatar um pouco da sua história, da sua jornada. Todos nós temos histórias belíssimas, histórias de superação, e aí você foi convidado para relatar um pouco dessa sua história, e você gostou da sensação, porque é muito gostoso. Depois que você faz, claro, existe todo aquele nervosismo prévio antes de subir ao palco, antes de falar para um grupo de pessoas. Para quem é tímido, é um grande desafio, mas a partir do momento que você enfrenta, sempre vem aquele sentimento de recompensa, de missão cumprida, de que valeu a pena. Aí as pessoas vêm te abraçar, vêm te agradecer, vêm elogiar, e aí você respira fundo e fala, uau, gostei disso, valeu a pena. Muitas pessoas já passaram por essa fase, então é uma fase de um chamado. Você é chamado para ser palestrante, alguma oportunidade, algum acontecimento na sua vida, às vezes até um acontecimento de ficar desempregado, resolver empreender, e aí para empreender você precisa vender seu produto, você precisa vender sua empresa, e você percebe que uma das possibilidades de você vender mais a sua empresa é fazendo apresentações. E aí você começa a ir para rodadas de negócios com vários executivos, vários empresários, e lá você tem a oportunidade de fazer uma apresentação, um pitch, algo em torno de 1 minuto a 5 minutos, e aí nesses momentos tudo começa a fazer ainda mais sentido para vocês. Qual que é a segunda fase? É a fase que você já não é mais recém-nascida, é uma fase que agora você é criança. E criança é mais espoleta. Né? A criança é curiosa, ela quer saber coisas novas o tempo todo, ela pergunta por quê, ela quer saber as coisas, ela está numa fase de aprendizado, é uma fase de formação, vai constituir ali aquilo que ela pensa, a forma como ela enxerga, como ela vê o mundo, é uma fase de criança, ela já sabe andar, então algumas coisas ela já sabe, só que, mesmo ela já sabendo andar, já tendo aprendido algumas coisas, já tendo decidido viver, ela leva muitos tombos. Já viu tanto que criança cai? Eu, pelo menos, vivia com meu joelho ralado. Então, leva muitos tombos. Tem algumas coisas nessa fase de criança que a gente não pode ter vergonha, que tem que ter a ousadia da criança mesmo, que tem que ser espoleta, igual a criança é, que é uma fase de construção, de formação, de aprendizado, e é uma fase de muitos cursos. É uma fase que você tem que estudar muito, porque você tem que se sentir um pouco mais seguro, né, para poder oferecer algo. Então, é uma fase onde você vai estudar não só sobre o seu tema, tá? Definir meu tema. Eu vou estudar sobre ele também, não só sobre ele, mas você vai estudar sobre técnicas de oratória, técnicas de comunicação, fono, vai estudar um monte de outras coisas que vão ser importantes para você ter uma desenvoltura e entregar o seu melhor conteúdo, o melhor de você ali no palco. Tem a terceira fase, que é a fase da adolescência. E a fase da adolescência é uma fase onde a pessoa já tem mais consciência, onde ela já tem uma formação pronta, onde ela já aprendeu um pouco mais, é o momento onde vai escolher o vestibular, por exemplo, ela vai ter que tomar uma definição de fato, e é um momento em que a pessoa tem muita energia, e como ela tem muita energia, ela tem uma vida ainda pela frente, ela pode desbravar. É o momento em que geralmente os pais, as famílias falam, estuda muito, trabalha muito, que agora está no seu momento, sabe? De desbravar, de construir a sua carreira, de construir a sua aposentadoria a partir de agora. É o momento da adolescência. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter na adolescência? Não deixar isso subir a cabeça, né, ficar às vezes meio arrogante, meio estrela demais. Tem palestrante que fica estrela, a pessoa nem é tão famosa, nem é tão conhecida, já quer exigir mundos e fundos, reclama de tudo, fica rebelde. É o adolescente. Nada de ficar rebelde, nada de querer ser estrela. E aí eu vejo que a fase da adolescência
É essa fase do palestrante. É a fase que ele tem que treinar, é a fase que ele tem que repetir, é a fase que, seria muito mais fácil se eu só criasse os slides, criasse o roteiro, chegasse lá na hora da palestra e fizesse de improviso. Meu treino vai ser a própria palestra, então eu tenho que fechar muitas palestras para treinar muito. Não, você vai se queimar, entendeu? Porque na hora que alguém está te assistindo, tem que ser o seu melhor. E para ser o seu melhor, você tem que ter treinado antes. Treinado na frente do espelho, treinado com a família, treinado com os amigos. E depois vem a quarta e última fase. E qual que é essa quarta e última fase? É a fase do adulto. É a fase da maturidade. Agora você já é uma pessoa madura. Agora você já plantou tanto que você vai colher muito. Agora, você não precisa mais ficar batendo nas portas das pessoas, pedindo uma oportunidade, pedindo para palestrar. Você não precisa mais ficar organizando seus eventos, a não ser que você queira isso. Por quê? Porque você já está com uma agenda lotada, você já está com lista de espera de pessoas querendo fazer evento, e você ser o chamariz, o âncora, o palestrante magno, palestra magna do evento. É um momento onde você vai ser bem pago por isso. E às vezes a gente pensa assim, nossa, parece que essa fase adulta está tão distante da nossa realidade. Não, é só seguir. A gente não tem as fases da vida, criança, tal. Se você fizer as escolhas certas em cada fase da vida, se você tiver acesso ao conhecimento certo, às oportunidades certas, se você souber aproveitar as oportunidades, vai chegar muito antes do que você imagina.